Pessoal, vou fazer um vídeo bem bacana aí, citando a minha opinião dos 11 prós e 5 contras desse carro aí, do Suzuki Grand Vitara 2010, 2009-2010, 4x4 com câmbio manual, motor 2.0. Então são 11 prós e 5 contras que eu observei no final da minha opinião geral. Então essa é uma opinião de quem tem o carro, eu tenho esse carro, então posso estar opinando. Tenho bastante opinião dos meus de colegas de grupo aí, então para quem quiser ficar até o final aí, vai ter bastante dica e até a opinião aí, bastante ponto que possa me interessar. Beleza? Então, o primeiro pró desse carro é o espaço interno. Sem dúvida, é um carro que tem uma distribuição muito bacana de espaço interno para quem viaja aí nos assentos na parte de trás, pro carona, pro motorista, tem um bom espaço, altura, largura, é um cofre muito bom, o cofre desse carro. O porta-mala é de 400 litros e serve bem pro carro, então se você tirar ali uma manta que tem, um tampão que tem, aí você pode usar melhor ali, mais ainda o porta-mala. Então é muito bom mesmo o espaço interno, ponto positivo para esse carro aí. Então, um outro ponto positivo que deve ser ressaltado assim bastante é a robustez desse carro. Quem tem, quem já andou, quem tem esse carro por muito tempo, e também tem relatos aí de mecânicos, todo mundo fala que é um carro muito robusto. O pessoal usa muito aí para fazer passeios off-road, até fazer trilhas pesadas, e o carro aguenta tranco aí de verdade. Então ele é um carro muito robusto, aí a gente pode citar a suspensão dele, é muito bem feita, suspensão multilink, né, para variar. E o chassi dele aí é o chassi monobloco, se não me engano, que absorve mais impacto aí. Então, para fazer um passeio assim que exige bastante do carro, o carro não vai sofrer tanto. Então, essa questão aí do terceiro ponto positivo dele é confiabilidade, durabilidade e reputação. É muito forte. O carro ele é muito confiável, não costuma dar problema, ele é muito durável. As peças dele são peças boas, são peças que duram mesmo. A reputação também é uma reputação muito boa. Isso é característico de carro japonês. Então, o carro japonês tem essa questão aí da reputação. Isso não só com a Suzuki, né, com Toyota, Honda, Nissan. Então, todos esses carros japoneses têm uma tradição de serem bons carros, carros bem feitos. Então, um reflexo disso é que em 2012, 2013, 2014, a Quatro Rodas elegeu ele como o carro mais confiável do Brasil. Então, 3 anos seguidos. Então, é um carro que traz muito isso, a confiabilidade. Então, você é um carro que o pessoal usa muito para viajar, para longe, porque o carro não costuma quebrar. Claro, é um carro que tem 10, tem 15 anos de uso, ele alguma coisa vai acontecer, mas não é nada assim exageradamente, nada exagerado. Então, e é um carro durável, não só o carro em si, mas as peças também. Então, uma outra questão desse carro aí é o conforto. O conforto dele é muito alto. Se ele está com a suspensão certinha, original, sem lift, a suspensão multilink dele ali trabalha muito bem, traz muito conforto para quem viaja, para quem faz um passeio off-road. Então, se ele está na configuração certinha, com o pneu certo, não está com modificação na suspensão, ele vai ser muito confortável. Até quem coloca lift, que é nesse carro nesse caso do meu carro, eu coloquei lift de 2 polegadas, mesmo assim ele ainda é um carro confiável. Claro que não igual ao original, mas ele ainda é confiável. Então é um carro muito confortável para viagem, para passeio off-road. Devido à sua suspensão aí, do seu chassi, ele é um chassi diferenciado. Se eu não me engano, ele é um chassi de monobloco. Então isso traz aí uma absorção de impacto, faz ele ser mais confortável. Então, sobre esse carro em si, nessa versão 4x4 com câmbio manual, a revenda é muito tranquila. Se o carro tá certinho, né, como qualquer outro carro, se você tem o carro, né, com a manutenção correta, se está bom de lata, né, se não tem nenhum problema, vai vender fácil. Vai vender fácil, principalmente se estiver bem equipado. Vende mais fácil ainda nessa versão 4x4 2010 com câmbio manual. A revenda é super tranquila. Já não digo mesmo dos que tem a versão 4x2 aí, que daí já sofre mais para vender. Porque o 4x4 é muito procurado, pessoal aí. Está ficando escasso no mercado o 4x4, 4x4 raiz que o pessoal fala. Então, falando um pouco dos modos de tração aí dessa Suzuki Grand Vitara 4x4, né? Ela já é tração 4x4 permanente. Então, essa tração 4x4 permanente, ela atua assim, se não me engano,
basicamente é 45% na força na tração dianteira e 55% na traseira, alguma coisa assim. E a função 4H, normalmente o pessoal se utiliza para jogar mais torque nas rodas. Então, e você pode usar ela a velocidades até 100 por hora. Então, você pode usar ela nessa velocidade. Claro que não é muito recomendável, mas é permitido. Então, nessa situação do 4H Lock, você pode usar numa estrada mais dificultosa, numa duna, numa areia, né, um barro. Então, você já pode estar usando. E o 4L Lock daí é reduzida. Então, esse carro, ele tem reduzida. Não são todos os 4x4 que tem, então esse tem. Então, na reduzida, você tem que usar em baixa velocidade, porque ele vai jogar o torque do carro ao máximo e vai te permitir usar, passar tranquilamente em obstáculos bem difíceis, muita areia, muito barro, muita pedra, pedra solta, rocha, que é esse cascalho grosso, mais maior, né? Então, a reduzida, o 4L Lock é para isso. Então, só se deve usar em situações extremas mesmo, tá? Então, se você fizer umas pesquisas aí em vários outros canais aí, YouTube, o pessoal até ensina como usar os modos de tração. Isso eu posso estar explicando em outro vídeo. Mas tem que ter um cuidado ao usar essas trações aí também. Eu, particularmente, eu não uso, quase nunca usei o 4H Lock e o 4L Lock, porque ele já tem permanente. Então eu já fiz passeio em areia, duna, e já fiz também em barro, mas claro, nível de dificuldade baixo ou médio. E eu não precisei usar. Mas em uma situação mais extrema dá para usar. Esse carro tem isso, é feito para isso. Então ele é muito robusto. Talvez ele só perde nesse ano aí de fabricação, modelo 2010, talvez ele só perde em robustez para Mitsubishi TR4. Realmente, Mitsubishi TR4 é muito robusto aí na tração. O pessoal diz que é melhor até que a Gran Vitara. Então, é isso aí, pessoal. O negócio é robusto mesmo. Então, ele é um 4x4 raiz. Ele tem reduzida. Diferente de muitos outros 4x4 por aí no mercado que não tem reduzida. É só a 4x4, né? A normal. Então, um outro ponto positivo que eu acho que é porque muita gente compra esse carro, a capacidade off-road dele é muito animal. É um carro muito robusto. Então, o meu, como tá na foto aí, ele tá com um lift de 2 polegadas, já tem uma certa modificação na suspensão. É um carro muito, muito bacana para dirigir aí no off-road. Então, você vai fazer um passeio que 90% é estrada de chão, é um carro muito bom. Qualquer tipo de off-road, seja no sítio, no barro ou na própria praia aí, pegar uma areia, uma duna, então é um carro muito, muito bom mesmo. Só tem elogios para esse ponto aí. A outra questão bacana desse carro, da Suzuki Gran Vitara desse ano aí, é a questão de customizações. Esse carro permite uma série de customizações. É um caminho sem volta. Como você tá um carro desse que você quer customizar sem parar. Então até coloquei um exemplo da foto dessa Gran Vitara. Você pode ver que o pessoal já divide até o para-choque diferenciado para esse carro, peito de aço, tem uma outra infinidade aí de customizações que você pode fazer, que nem no meu, na minha Suzuki Grand Vitara tá com o lift de 2 polegadas, tá com peito de aço, eu pretendo até botar um snorkel futuramente, fazer outras modificações aí para deixar o carro bem bacana aí. Então, não só a Suzuki Grand Vitara, mas carros desse estilo aí, 4x4, permitem uma série de customizações. E na Grand Vitara não é diferente. Tem muita coisa legal aí para botar no carro. Então, um outro ponto aí interessante desse carro é o valor atrativo. Não tem o que falar. Um carro aí desse porte, 2010, com 4x4, ele é original, bem conservado, você encontra tranquilamente na casa dos 45, 50 mil reais. Aí, se ele tiver modificações, se ele tiver customizações, esse valor tende a subir. Chega até na casa dos 60, 65 mil. E o pessoal vende, tem pessoal que compra, porque vale a pena. É um carro que entrega muito, ele tem o sistema de tração dele é muito robusto para os dias de hoje e tá difícil de achar 4x4 que esteja num custo acessível. Então, por 45, 50 mil reais achar um carro desse nesse nível bem conservado, tá um valor atrativo. Então, vale a pena. Então, pessoal, esse 10º ponto positivo é um ponto muito bacana, porque viagens à América Latina é um carro que o pessoal usa bastante para fazer passeios aí pela América do Sul, América Latina, né, até México, até ali, América Central, dá para ir com esse carro. Então, é um carro que aceita muito bem esse trajeto. Por quê? Porque ele vendeu muito aqui na América do Sul. Chile tem bastante, Bolívia, Argentina,
Então, são países que têm esse carro. Então, se você viajar para esse país e der algum probleminha no carro, você acha peça, você acha mecânico que entende. E, além do mais, é um carro que foi feito para isso, é um carro durável. Então, num passeio desse, o carro vai te atender muito bem. E tem bastante relato de gente aí, canal no YouTube, de gente que usa esse carro para fazer passeios aí desse nível. Vale muito a pena. O carro é bem corajoso e bem valente e resiste bem. Então, aqui, essa questão do consumo, eu coloquei um consumo, porém, porque eu vou explicar. Eu coloquei como positivo porque nessa versão 4x4 com câmbio manual, ele não é gastão, ele é econômico. Econômico não, né? Ele tem um consumo ok, um consumo aceitável. Pare para pensar. Ele é um 4x4 com tração permanente. Ele é monocombustível, é só gasolina. E na cidade, ele faz de 8 a 8,5. Então, na estrada, ele faz 11, 11,5. Se você tiver para ele faz até 12. Se ele tiver com configuração original, se tiver com sem o lift, com uma roda original, pneu bom, né, bem ajustado de mecânica. Então, esse porém é nesse sentido. O carro vai fazer média boa, né, pelo porte do carro, se tiver com a mecânica ajustada, suspensão original, a tendência é ter um consumo bem razoável, bem tranquilo. Pode comparar com outros SUVs, não está fora, ele está dentro, ainda mais que é tração 4x4 permanente. E o meu, que está com lift de 2 polegadas e está com pneus maiores que o normal, porque o normal dele é 225, 65. O meu está com 255, 65. Até o original não lembro se é esse, mas é parecido. O meu pneu com 25565, ele tá fazendo, e com lift tá fazendo na média de 8 na cidade e na estrada tá fazendo 10 a 10,5, tá? Sempre com ar ligado e com 2, 4 pessoas. Então ele é um carro que apresenta médias ok, satisfatórias. Não se possa dizer o mesmo da versão automática. A versão automática ela baixa, a tendência é baixar 1 km por litro. Então, no câmbio manual você pode trabalhar mais isso. Então, te permite, a quinta marcha faz muita diferença. Então, vamos aos pontos negativos, os contras do carro que eu pude analisar aí, tá colocando aqui. Primeiro dos 5 é a famosa luz de injeção. Pode perguntar para qualquer dono de Gravitária, pergunte para 10, 4 ou 5 vai estar com a luzinha de injeção acesa. Inclusive a minha também está. Então essa luz de injeção acesa, ela pode estar aparecendo por vários fatores, mas eu acho que dois eu posso citar como principais, que é o catalisador, né? O catalisador não está com um problema ali ou está indo muitos gases para o catalisador e ele não está dando conta. E o outro pode ser som da lambda. Então, normalmente um desses dois. E tem mais fatores que podem estar acarretando essa luz de injeção. Pode ser até os vedadores de válvulas, eles estão gastos, né? Acaba indo óleo, acaba indo fumaça. Pode ser também o combustível ruim. Então, vai uma série de fatores. Então, e como o carro é monocombustível, essa luz de injeção ela tende a aparecer nos carros. Então isso é bom ver no mecânico, ver o que, que é, mas ela está presente assim em muitos Gravitárias. Isso é normal. Às vezes o carro ele tem um leve desajuste, não é nada grave. Aqui é que eu coloquei sobre desempenho. Eu achei um desempenho ruim para o carro. No câmbio manual, eu achei que fosse mais esperto. Eu até achei mais esperto que o automático. No câmbio manual, mas mesmo assim fica devendo um pouco, porque é um carro pesado, é um carro que pesa 1.700 quilos, então nesse ano aí, esse motor, eu achei desempenho meio pífio, sim, né? Ele até na arrancada ele tem um torque, na arrancada ele vai legal, mas depois quando tu precisa ali na terceira marcha, 60 por hora, ou quando tu quer fazer uma ultrapassagem a 80, 90 por hora, o motor fica devendo um pouco. Mas é questão de costume, ele é um carro pesado, tração permanente, então, com as modificações, ele tende a ficar mais lento ainda. Então, mas é costume, é a característica do carro. Ela é influenciada por conta disso. Então, outro ponto negativo aqui
é com relação à manutenção do motor. Eu coloquei um porém porque não é bem um ponto negativo. Eu coloquei como negativo, mas eu vou explicar. Ele é um motor que não costuma dar problema, não tem problemas crônicos. Então, é 2.0, 16 válvulas, ele tem corrente de comando e ele tem uma boa construção. Ele é um motor que não costuma prestar problema, mas quando dá problema, né, tem que se levar num mecânico que entenda do carro. Então, principalmente carros importados. Não adianta levar no Tião que mexe com Uno, com Celta, com Gol. Não dá, tem que ser um mecânico bom que entenda. Então, não pode correr risco. E a preventiva também. Não se deve levar em qualquer mecânico. Tem que levar no mecânico que entenda do carro também. Então, é um carro que tem que ter um cuidado maior. E peças do motor dele, normalmente se costuma colocar peças originais. Não se usa muito paralelas, então são peças mais caras. Demora-se a trocar peças, mas quando se troca é um pouco mais caras. Mas é típico de um carro importado, não tem o que fazer. Qualquer carro importado é caro. E eu ainda acho que dentro da categoria dele tá ok. Né? É caro porque ele é um carro com valor atrativo. Então a pessoa que tem 45, 50 mil reais para comprar, ela, na hora que tiver fazer uma revisão, ela vai se surpreender, mas é que é um carro importado. Às vezes a pessoa está acostumada a gastar R$ 1.000 numa manutenção, 1.500, não, vai gastar 3.000, 4.000. Então, e tem que se fazer em pessoas capacitadas, que entendam. Então, aqui um outro ponto negativo é com relação à disponibilidade de peças. Dependendo da região que você mora, se você mora muito no interior, vai passar um pouquinho mais de trabalho. Aí você vai ter que recorrer sempre à disponibilidade de peças na internet. Você vai ter que ver bastante na internet. Agora, se você mora em cidade grande, né, principalmente capitais, você vai achar mais fácil. Loja de autopeças você encontra. Mas tem peças que é mais difícil de achar. Principalmente peças assim de acabamento, assim, partes ali internas do carro, você vai ter mais dificuldade de achar. Então, motor tem uma certa dificuldade, mas como o motor do carro ele também tem em outros carros da Suzuki, por exemplo, como o Suzuki SX4, então ainda você tem bastante oferta de peças de motor. Mas se comparar com concorrentes da categoria é um pouquinho mais difícil. Então, se você comparar com o TR4, por exemplo, que vendeu muito mais, o TR4 você acha mais peça. A da Suzuki não. Então, vou dar um exemplo, o mecânico pediu para trocar uma bandeja lá da suspensão. Talvez não ache tão fácil. Talvez eu tenha que pegar na internet ou o cara vai ter que buscar numa outra cidade. Mas tem, mas passa um pouquinho mais de trabalho, tá? E aqui o último ponto negativo, pelo ano do carro, então é de se esperar, o entretenimento a bordo aí é bem fraco. Só tem o rádio original, é MP3 player, que é para CD, e é bem básico mesmo. Então, se pegar o carro, vai ter que fazer um investimento aí numa central multimídia boa, se você quiser ter um acesso a entretenimento. Então, ele é básico, ele é simples, o feijão com arroz, não tem muito o que exigir, até pelo ano do carro. Então, minha opinião geral sobre o carro, ele é um carro muito bom, um carro excelente. Para quem busca aí um apelo mais off-road sem gastar muito, é um carro muito bom mesmo. Vale a pena colocar na lista, analisa, vê se vale a pena, compara com os concorrentes. Mas fique atento à questão do preço. Então, às vezes, você vê o preço assim, é muito atrativo, mas sempre coloque em mente que é um carro importado. Então, eu sugiro, que é o que o pessoal faz também, eu sugiro a ter uma grana guardada. Então, se você vai pagar 50 mil reais no carro, deixa uns 10 mil guardado para uma emergência, uma manutenção de preventiva, ou até mesmo como o carro ele é muito customizável, você vai comprar e vai querer customizar ele, vai querer erguer ele, botar lift, vai querer botar um pneu mais top. Então, qualquer coisa que você faz é 2, 3 mil e brincando. Não só com manutenção, mas também com customização. Por exemplo, um par de pneus, o jogo de 4 pneus ATR aí, um top, da Graber, por exemplo, você vai gastar aí na faixa dos 6 mil reais em média. Então, se você quer customizar também, já prepara uma grana, mas principalmente para a manutenção. Então já deixa ali uns 5 a 10 mil guardado, faz uma preventiva básica ali para trocar óleo, essas coisas, e já deixa o resto para guardar para uma emergência.
porque ele é um carro de idade, é um carro 2010, então ele tem os componentes mecânicos dele não costumam dar problema, mas quando dá problema é um pouquinho mais caro. Então deixe essa grana guardada para não se aborrecer depois e procure sempre se inteirar a respeito do carro, veja bem fóruns, veja opiniões, vê o histórico do carro. E quem tem elogia bastante. Ele é um carro bem versátil aí para usar no off-road, pelo custo que ele tem, a sistema de tração 4x4 e a série de customizações que dá para fazer. O carro fica animal, fica diferenciado. É um carro que chama atenção onde passa, então se você está com ele bem certinho aí. E também a revenda dele é muito fácil, muito tranquilo de vender, se tá bem conservado, bem de mecânica. É um carro muito procurado, vale muito a pena. Nessa configuração com câmbio manual 4x4, é muito difícil de achar. E, e é isso aí, espero que tenham gostado. E qualquer coisa vai comentando no vídeo aí que a gente vai tirando as dúvidas e se interagindo. Um abraço.